Graça e paz, prazer de estar aqui com você mais uma vez, com a sua casa, a sua família, com os seus amigos. Deus abençoe ricamente esse tempo que passaremos juntos, compartilhando mais uma porção da Palavra de Deus. Promessas de esperança, desta vez com o tema Sede de Adoração. Você já reparou que existem muitas pessoas que elas dizem que não gostam de água. Pessoas que elas passam o dia e não bebem água. E a explicação que elas dão é, eu não gosto, eu não vejo sabor. A falta de água e a falta de sede para a água é uma condição anormal. É uma condição que pode trazer doenças sérias, justamente pela falta de água no organismo. E muita gente se explica, se justifica como se fosse um gosto por Coca-Cola, suco de laranja, guaraná. Mas água é essencial, é fundamental. Embora muitos resistirem e não admitirem, não saberem da importância desse líquido precioso que somente ele é capaz de saciar sede. O mesmo se dá com a adoração. Muita gente tem sede de adoração, mas não sabe que a sua sede é de adoração. E tenta saciar esta necessidade de outras formas, em outros ambientes, com recursos que jamais vão saciar esta sede. Como, por exemplo, a mulher de Samaria. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler aqui para a gente o versículo 7, em nome de Jesus. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Feche os seus olhos. Pai santo e poderoso que estás nos céus, glória, honra e louvor pertencem somente a Ti. Obrigado, Senhor, por esse encontro que ficou registrado para o nosso ensino, para o nosso alimento, de certa forma para saciar a nossa sede de adoração. Peço em nome de Jesus a direção do Teu Espírito, Teu poder, Teu amor, Teu carinho nessa hora. Em Teu nome, para a Tua glória eu oro. Amém. O versículo 3 desse capítulo nos informa que Jesus ele está saindo de uma região e indo para outra região. E aí o versículo 4 é muito interessante, ele tem uma observação que é fundamental para a gente. Diz que era necessário para Jesus passar nesta região onde estava este poço. É interessante, sempre que eu percebo estes movimentos na palavra, sempre que você percebe, sempre que a gente lê e a gente observa esses termos, era necessário. Jesus precisava passar por ali. E por que era necessário? É isso que a gente vai perceber aqui. Então Jesus ele começa um diálogo, o texto fala que ele está cansado. Se você ler cada versículo, você vai perceber que os discípulos se ausentaram e foram à cidade para buscar comida. Então, eles estão cansados, eles estão com sede, eles estão exaustos. Jesus fica sozinho, vai até o poço de Jacó e aí chega uma samaritana, chega uma mulher de Samaria e ela vai tirar água do poço. O texto também nos informa que é meio-dia. Meio-dia. E aí Jesus olha para essa mulher e fala: dá-me de beber. Tudo aqui conspira para algo assim inusitado, para algo surpreendente, para algo impensável naquela cultura, naquela época. Falar com uma mulher em público já era algo censurável, já era algo que aquela sociedade não via com bons olhos. A mulher ter voz
também. Agora, um judeu falar com uma samaritana, os dois estando sozinhos, em determinada região, em determinado lugar, era mais absurdo ainda. Considerando todo esse contexto, considerando todas as dificuldades, todas as imprevisibilidades da hora do momento, é algo que deixa a gente assim impactado. E aí, a partir do versículo 9, a gente vai caminhar. A partir do versículo 9, nós temos um diálogo, no mínimo, muito estranho. E esse diálogo eu quero que você acompanhe. A gente vai ler aqui. Versículo 9. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Bom, o que eu vejo no versículo 9 é uma palavrinha: incompreensão. A mulher samaritana não compreendeu o pedido de Jesus. E ao não compreender, ela coloca toda essa explicação cultural, tradicional, religiosa até, do porquê que samaritanos não conversavam, não se relacionavam, não tinham comunhão com os judeus. E Jesus está ali e ouve pacientemente a incompreensão dela. A briga entre samaritanos e judeus, ela começa lá atrás, ela começa muito tempo antes, ela começa na época ali dos Macabeus, e é papo por uma outra reflexão. Mas o fato é que culturalmente a gente vê aqui, e isso é confirmado pela fala da mulher, incompreensão. Olha como Jesus vai responder para ela. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então acompanha a dinâmica do diálogo. No versículo 9, incompreensão. No versículo 10, revelação. Jesus, ele responde e ele vai revelando para ela coisas que para ela são muito estranhas. Então, quando ela fala: poxa, você está pedindo isso para mim? Não dá, esse diálogo aqui não funciona. E é muito legal a forma como Jesus fala: se você soubesse quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Revelação. E aí, nesse ponto, é importante. Jesus pede água, ela responde com uma negativa, lançando mão de todo o argumento da tradição e da cultura. E Jesus continua falando com ela sobre água, e agora água viva. Meio-dia, sol a pino, deserto. Já está ficando claro para a gente toda uma situação de ódio, de preconceito, de rejeição, por conta dela ser mulher, dela ser de Samaria, dele ser judeu. Existe todo um combinado de coisas que seriam impeditivos para esse diálogo, para essa conversa. Por que é que uma mulher vai ao meio-dia? Por que é que ela procura esse horário? Porque nesse horário, certamente, ela devia ter uma rotina de ir neste horário mais ou menos. Porque é um horário que não teria ninguém, sol a pino, porque as pessoas vão logo cedo, ao final da tarde, mas não debaixo do sol do meio-dia naquela região. Mas ela chega lá e encontra um judeu, um galileu, um nazareno. Aí, olha a resposta dela para a revelação de Jesus no versículo 11 e 12, nos versículos 11 e 12. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos, e o seu gado? De novo,
Eu tenho incompreensão na fala dela e eu tenho revelação na fala de Cristo. E agora, de novo, eu tenho incompreensão. Jesus fala de algo para ela que ela não compreende e ela lança a mão dos seus pré-conhecimentos. Ela lança a mão daquilo que ela entende, daquilo que ela sabe. Aí Jesus vai responder de novo nos versículos 13 e 14 com revelação. Então respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. De novo, revelação. Jesus, ele está conduzindo esse diálogo, ele está liderando esse diálogo. Jesus está trazendo ela e colocando, sabe quando a gente fala assim, caramba, me colocou uma pulga atrás da orelha? Eu diria que Jesus está colocando dinossauros atrás da orelha da mulher de Samaria. Porque a cada revelação ele fala de coisas que são extremamente incompreensíveis para ela, para aquele momento, para a realidade dela. Aí, olha só como ela vai responder. Ela vai chegar e vai dizer assim, versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. De novo, incompreensão. Ela estava entendendo que daria para tirar daquele poço esta água viva da qual Jesus estava falando. Aí Jesus vai para o versículo 16 de novo com revelação. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Cara, meu irmão, minha irmã, garoto e garota que estão me ouvindo, o diálogo vem caminhando, vem caminhando. De repente Jesus pega e solta um petardo. Chama lá teu marido. Aparentemente parece que não tem nada a ver, mas de novo é revelação. Eu acho que ela toma um choque. E aí quando ela toma um choque, ela vai responder de novo com incompreensão. Versículo 17a. Olha o que ela diz. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Ora, mas Jesus, que só vem trazendo revelação, ele fala: chama o teu marido. E aí Jesus vai de novo colocar revelação no 17b e no versículo 18. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Até aqui. Você percebe quando eu falei de um diálogo, no mínimo, muito estranho? A mulher, ela vem com incompreensão, incompreensão, incompreensão. Jesus vem com revelação, revelação, revelação. Esta é uma mulher sedenta. Essa é uma mulher que tem sede, mas não sabe o tipo de sede que ela tem. Mas agora, quando você se propõe a estabelecer esse diálogo, quando você se propõe a conversar com Cristo e ouvi-lo, ainda que você não compreenda, e não foge da conversa, e não sai de cena, não sai do ambiente, do seu lugar secreto, onde você ora, com quem você está, o texto que você lê, quando tudo isso te confronta, você fica ali. Agora a gente vai perceber que, por causa dessa caminhada, desse diálogo, a profundidade começa a acontecer. Olha aqui o versículo 19 e o 20. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. A sede dessa mulher era de adoração. Aqui Jesus conduziu ela para chegar no ponto. Quando ela diz, eu vejo que és profeta, ela faz esta confissão e esta afirmação, porque Jesus contou para ela sobre a vida íntima dela, sobre os 5 maridos que ela havia tido e sobre o homem atual que estava com ela, que não era marido dela.
E é muito legal perceber no diálogo que Jesus não lança nenhuma palavra de condenação, palavra de censura, de repreensão. Simplesmente, Jesus a conduz para perceber a vida dela, para que ela pudesse ter contato com o Santo, com o Cristo que sacia a sede de adoração, porque é a partir daí que as coisas começam a acontecer. É a partir desta sede, e essa mulher não sabia que tinha essa sede. Ela ia ficar a vida inteira indo naquele poço, a vida inteira, e essa sede não seria saciada. Mas naquele dia, ela teve um encontro com o judeu, com o nazareno, com o galileu, com o Cristo, que é o único que pode dar para mim e para você água viva. Aí, olha só, do versículo 21 até o 24. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui nesse trecho, Jesus, ele encontrou uma adoradora. Aqui eu tenho promessa de esperança para a minha vida, mas a hora vem, e agora ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Portanto, Jesus ele encontra alguém que tem sede de adoração. E aí a gente começa a entender aqui por que era necessário para Jesus passar por essa região. Porque se ele procura, eu gosto da palavra procura. A ideia de procurar, eu penso sempre em agulha no palheiro. Eu penso naquelas coisas difíceis de encontrar, mas aquilo é tão precioso, aquilo é tão valoroso para você que você gasta tempo, dedica tempo, faz o seu melhor na busca, na procura daquilo que você perdeu, daquilo que você deseja, que você ama, que você almeja. Aí a gente chega no versículo 25 e ela diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Na adoração tem Bíblia. Na adoração tem palavra. Quando ela fala: eu sei que vem o Cristo, que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Como é que ela sabe? Ela sabe porque ela tinha conhecimento da Torá, ela tinha conhecimento dos livros poéticos, dos livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, das escrituras hebraicas. É assim que ela sabe. É assim que ela sabe que tem profecias a respeito do Mestre. Portanto, na verdadeira adoração tem palavra, na adoração tem Bíblia e na adoração tem revelação suficiente. Eu evito falar a palavra completa porque eu entendo que a revelação de Deus, a gente vai ter uma eternidade para compreender coisas que nós não compreendemos. Porque o amor de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus são eternos, são infinitos. Nós teremos toda uma vida para estar adorando-o, estar na presença dele. Versículo 26, e Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. Você percebe o diálogo quando ele começa lá no versículo 9, como é que ele termina? Eu o sou eu o Messias, sou eu aquele que você leu nas profecias, sou eu. Adoração, sede de adoração. Essa mulher, ela passa de uma buscadora de água num poço para uma adoradora. Isso é tão verdade que no versículo 28, aqui na sequência, o texto informa para mim e para você que ela abandona o seu cântaro e
corre para a cidade para falar do Messias, para falar do Cristo que ela encontrou, para falar que ele falou tudo a respeito da sua vida e a vida dela havia mudado. Sol do meio-dia, deserto. Ela foi buscar água. A coisa mais importante que ela tinha era um cântaro. Sem o cântaro ela não pega água, porque foi esse o argumento dela para Jesus. Como é que você vai tirar água? Você não tem com que tirar. Só que agora ela encontrou, finalmente, aquele que deve ser adorado, o único digno da nossa adoração. E quando ela encontra ele, a vida dela é impactada, é desnudada, a vida dela é modificada, ela abandona o cântaro. Ela deixa o cântaro. Esse, para mim, é o sinal milagroso aqui dessa cena. Ela deixa o cântaro e corre para a cidade, porque a vida dela foi impactada. E quando ela vai à cidade e conta, o versículo 39 diz que muitos samaritanos creram em Jesus como sendo o Messias, pelo testemunho dessa missionária, dessa evangelista, dessa mulher samaritana. E como tudo começou com adoração. É muito significativo para mim e para você. É muito representativo, é muito profundo que num capítulo da palavra, do Evangelho, que fala sobre adoração, nós tenhamos neste cenário um poço, sol do meio-dia, deserto, samaritana, judeu. Portanto, eu tenho aqui ódio, eu tenho preconceito, eu tenho racismo, eu tenho divisão, eu tenho aqui falta de comunhão, eu tenho aqui todos os motivos para que as coisas não deem certo. Eu tenho aqui todos os motivos para que as coisas caminhem de forma muito ruim, de forma muito destrutiva, de forma muito doentia, de forma muito tóxica no relacionamento. Porém, tudo começa na adoração. Jesus vai conduzindo o diálogo e descobre que ela é uma adoradora. E aí a coisa começa na adoração. É muito significativo que um capítulo onde tem tanta gente seca, aquela mulher ela estava com o seu coração seco, com a sua visão seca, com a sua visão sedenta. Ou seja, é muito significativo que num momento de pessoas sedentas se fale sobre adoração, porque a adoração é para sedentos. A.W. Tozer, ele chama a adoração de joia. Numa frase dele, ele diz que a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Por quê? A.W. Tozer faleceu em 1963. Ele era um escritor, pastor, teólogo, evangelista estadunidense. Então, já naquela época, ele entendia a adoração como uma joia perdida da igreja evangélica. Porque se confundiu a adoração, assim como a mulher de Samaria. As pessoas têm sede de adoração, mas têm objetos e símbolos e focos que são errados. As pessoas começam a criar mecanismos. Por exemplo, louvor. Louvor é elogio, louvor é fundamental no culto que nós prestamos a Deus. Mas você não pode afirmar e nem resumir a adoração a louvor. Senão, somente levitas, cantores, compositores, músicos seriam adoradores. O que seria daquele irmãozinho, tipo eu, desafinado? Aquele irmãozinho que não sabe nada de música. Então, louvor, ele é um componente na adoração. E a adoração, então, o que ela é? Para a palavra adoração, existem palavras hebraicas e gregas, muitas delas com vários significados, que trazem para a gente todo o conceito. Mas de forma resumida, de forma conceitual para a gente, adoração é a expressão de honra ao Deus Criador. Através de uma vida piedosa, através de uma vida de reverência, que tem a ver com amor e serviço. Do latim, adorare,
que é falar com, tem a ver com intimidade, com estar junto. Então pensa, a adoração fala de uma vida integral de relacionamento com Cristo, de relacionamento com Deus. E a gente precisa dessa sede de adoração. Para esta mulher, essa sede foi revelada num diálogo com Cristo. E porque ela descobriu como saciar essa sede, ela se transforma numa adoradora. E como adoradora, tudo começa a acontecer. Isso é tão verdade que se você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10, você tem a última fala de Jesus para Satanás, quando Satanás está tentando a Jesus no deserto. Por 3 vezes Satanás lança as suas setas malignas no sentido de fazer com que Jesus caísse em tentação. Mas na 3ª vez, Jesus dá um basta. E Jesus vai olhar para Satanás e vai falar para ele: afasta-te, sai daqui, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Observe a sequência. Quando Jesus fala, Ele vai dizer: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O serviço, o amor, começam depois de genuína e verdadeira adoração. E genuína e verdadeira adoração tem a ver com uma vida comprometida em expressar honra ao Criador. Sacia sua sede de adoração. Vem para esse momento de adoração. Deus continua procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu termino te contando, e aí vai uma dica para os pais de graça. Logo que os meus filhos começaram a crescer, eles eram pequenininhos, você sabe que criança tem energia infindável. Mas eu chegava cansado do trabalho e eles queriam brincar. Aí eu inventei uma brincadeira. O nome da brincadeira era esconde, esconde e adivinha. O que era o esconde, esconde e adivinha? Eu ficava deitado no sofá e eu falava para o Mateus com 5 anos, a Mariana com 2, ele com 6, ela com 3, e eu falava para eles: olha, eu vou ficar aqui no sofá, eu vou contar até 30, vocês se escondem em algum lugar da casa e fica lá. E eu vou começar a adivinhar onde vocês estão, eu não vou atrás. Eles achavam o máximo. Aí eles se escondiam e eu começava: bom, o Mateus está escondido atrás do armário do quarto dele. E eu gritava. E aí eles eram pequenininhos. E ele respondia, a Mariana também: não, você errou. Quando falava não, você errou, pelo som eu já identificava onde eles estavam. E eu adivinhava. E eles falavam: pai, como você consegue achar a gente? Era o esconde-esconde, adivinha. Eu ficava deitado, não me cansava, me divertia e realizava os meus filhos. A época do esconde-esconde passou. É impossível nos escondermos da presença de Deus. Como verdadeiros adoradores, a gente precisa se revelar. Como verdadeiros adoradores, a gente tem que revelar as nossas incompreensões. Como, Pai? Você sabe onde eu estou. Como, Pai? Você sabe o que eu estou pensando. Como, Pai? Você sabe o que é melhor para mim. Por que é que estas pessoas estão no meu caminho? Por que é que eu tenho que continuar neste trabalho? Por que é que eu moro aqui? Por que é que eu estou nessa igreja? Por que é que eu estou plantado nesse lugar? O esconde-esconde passou. Deus, Ele continua procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, aquilo que vem do coração, aquilo que vem da alma, aquilo que brota sinceramente e em verdade, mente, intelecto, palavra, conhecimento. Ele continua procurando estes adoradores, ele tem prazer neles e independente das suas incompreensões, das minhas incompreensões, ele continua vindo a nós com revelação. A igreja precisa de adoradores. E tem muita gente com sede de adoração sem saber que tem essa sede. Como a mulher de Samaria. Experimente.
Se coloque num diálogo honesto nas suas orações com o Cristo que se revela, com o Cristo que quer revelar as suas vontades aos seus servos. Vem para esse clube, vem para esse time. A igreja precisa, eu preciso, você precisa de adoração verdadeira, porque é a partir daí que grandes coisas começam a acontecer. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação contida nesse texto, no Evangelho, que nos traz esperança, que nos traz conforto, que nos traz paz. Ensina-nos a cada dia a sermos autênticos, verdadeiros e legítimos adoradores, Pai. Queremos adorar somente a Cristo, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos mantém, que nos sustém, que nos guarda e que nos protege. Nos ajuda, Senhor. E no processo desta adoração, nos ensina como te servir, te honrar e te obedecer. E honrando, servindo e obedecendo a Ti, também revela a nós caminhos, decisões, escolhas e vontades. Sê conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados e nos ajuda na nossa jornada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o céu.
e